Bem-vindos mais uma vez agora na segunda parte do nosso vídeo a respeito de resistência em uma máquina elétrica. Vamos falar sobre o valor da resistência em corrente alternada. Qual é o valor, como que a gente faz para calcular? É claro que eu não vou trazer para vocês aqui demonstrações, eu deixo para vocês conferirem no livro texto. Isso é melhor apresentado dessa forma, mas eu vou trazer para vocês algumas informações que são muito úteis nesse momento que a gente estiver estudando a operação da máquina elétrica em corrente alternada, principalmente à medida que a gente aumenta a frequência de operação. Primeira coisa que acontece, quando nós temos uma corrente alternada, o fluxo ele também fica alternado, o que causa o efeito pelicular e também o efeito de proximidade. Em geral, formas que nós temos para resolver esse problema está relacionado ao fato de paralelizar os condutores. Então a ideia seria, em vez de ter um condutor sólido e que a condução de corrente ela permaneça apenas na periferia, a gente simplesmente vai paralelizar os condutores de forma que a redução da área vai fazer com que a circulação de corrente seja homogênea. Isso funciona em partes. Pode ser que ao paralelizar os condutores o problema seja resolvido, mas pode ser que isso piore o problema. Como? Se a gente paralelizar os condutores e, de certa forma, fazer com que os condutores que estão localizados na parte inferior, ou seja, na profundidade da ranhura, esteja ou permaneça na profundidade da ranhura durante todo o bobinamento da máquina, isso vai causar uma diferença de tensão entre os ramos paralelos, que é isso que eu estou ilustrando aqui para vocês. Então pode ser que eu tenha uma tensão induzida nesse ramo, diferente desse ramo, diferente desse ramo, diferente desse ramo. Isso vai provocar então uma circulação, um loop de corrente entre condutores de paralelo. Então nós teremos basicamente, além de um freio magnético, perdas que não vão estar gerando nenhum tipo de trabalho positivo. Na verdade a gente vai estar gerando trabalho negativo. Outra informação importante, esse efeito ele é mais presente dentro das ranhuras, onde a gente tem uma dispersão de fluxo maior, e ele é menos presente na região das cabeças de bobinas. Então, quando a gente estiver tratando do efeito pelicular, do efeito de proximidade, todo aquele condutor que estiver mais próximo ao núcleo, ele tem uma representatividade, ou seja, o efeito em corrente alternada ele aparece em maior intensidade nesse condutor, principalmente se ele estiver alocado dentro de uma ranhura. E aí vocês devem estar se perguntando, já que paralelizar pode trazer um problema, como é que eu vou resolver? Já adianto para vocês que o ideal seria fazer uma transposição de condutores. O condutor que está na região mais inferior da ranhura, ele no próximo passo ele vai estar na região intermediária e no próximo passo na região mais superior, justamente para garantir que a quantidade de fluxo que corta cada um desses caminhos de corrente ela vai ser homogênea e garantir a mesma tensão induzida para todos os condutores. Mas vamos avançar mais um pouco que eu espero que a gente entenda isso. Como que a gente vai fazer então para calcular o efeito pelicular? Em linhas gerais, a gente pode tratar isso como um valor constante, um KR, que é um fator de resistência. Basicamente, esse fator de resistência ele relaciona como deveria ser a resistência em corrente alternada se fosse comparado com o valor de resistência em corrente contínua, que é justamente esse índice que eu mostro aqui para vocês. Ou seja, o valor de resistência em corrente alternada, a razão do valor da resistência em corrente alternada dividido pela corrente contínua, ou até mesmo o valor da potência em corrente alternada dividido pela potência em corrente contínua. Então o que a gente precisa agora é entender quais são os fenômenos que afetam esse índicezinho aqui, o KR, e como que a gente pode fazer para calcular ele. Basicamente vamos considerar a situação dessa figura. Nós temos uma ranhura que é ilustrada por esse carinha aqui, e nós temos o nosso condutor retangular imerso dentro dessa ranhura. Nós percebemos que esse condutor circula uma corrente, nós temos a densidade superficial de corrente entrando no nosso condutor, e isso produz uma intensidade de fluxo magnético que é identificado pela H e pelas linhas tracejadas no nosso desenho. Primeira coisa que a gente identifica é que quanto mais para dentro nós estivermos, mais próximos estão essas linhas de intensidade de fluxo. À medida que nós caminhamos para a região mais externa, nós temos uma quantidade menor de fluxo. Dessa forma,
nós percebemos que quanto mais externo nós estivermos, maior será a corrente que nós estamos conduzindo. Por isso que vem essa ideia que o efeito pelicular, o efeito de conduzir a corrente na região mais externa, ele está associado à presença dessas linhas de fluxo dentro do condutor. E essas são linhas de dispersão de fluxo. Como é então que a gente vai conseguir determinar qual é a parcela de corrente que vai circular em cada elemento desse condutor? Existem diversas abordagens, eu não vou trazer todas elas para vocês, vou apresentar apenas uma, mas o livro também ele traz, se eu não me engano, 2 ou 3 formas distintas de como calcular esse valor da resistência. Muitas das equações eu só vou apresentar também, se tiverem dúvidas e quiserem entender como elas foram derivadas, consultem o livro também. Mas o que é importante é definir esse caminho que nós temos dentro do condutor, ou seja, a queda de potencial magnético ela vai estar associada ao meu H mais um DH, ou seja, à medida que eu caminho a minha integral de linha, ela vai produzir uma intensidade de campo diferente. Nesse caminho, então, nós temos a intensidade, que seria o que eu chamei aqui do nosso caminho X. Mas também nós temos um caminho Z na profundidade aqui, que seria a tensão induzida nesse nosso elemento dy, ou seja, esse diferencial que está aqui. Jogando essa nossa imagem para cá, a gente percebe que esse aqui seria então o nosso caminho para nós calcularmos a nossa intensidade de fluxo e essa aqui seria a região que nós estamos interessados em calcular a tensão induzida. O valor dessa tensão que vai ser induzida no condutor, que ela vai ser favorável ou desfavorável à circulação de corrente interna e assim a gente vai ter o nosso efeito pelicular mais presente ou menos presente. Isso ajuda a explicar principalmente o fato da frequência estar associada, já que a tensão induzida ela está associada à frequência, quanto maior a frequência, maior vai ser a tensão induzida, maior vai ser a circulação de correntes. E quanto maior for a circulação de correntes no interior do nosso condutor, mais aquela circulação de corrente proveniente da máquina elétrica ela vai tender a acontecer na periferia. Nossa condução de corrente, então, ela está associada à condutividade do meu material e da minha componente de campo elétrico. Com isso, nós calculamos, então, por elemento diferencial a quantidade de corrente que pode circular. Ou seja, fazendo uma diferenciação em Y, nós conseguimos obter qual seria a nossa intensidade de campo aqui relacionada ao tempo. Com isso, nós fazemos uma série de demonstrações, como eu comentei, no livro vocês encontram mais informações, é dada por uma solução no sistema de segunda ordem dessa forma aqui. O que é importante? Que nós temos agora esse índice alfa. E o índice alfa, na verdade o inverso do índice alfa, é chamado de profundidade de penetração. É um índice até muito comum para quem já trabalhou, já teve conhecimento sobre o efeito pelicular. E ele é dado por 1 sobre metro. Essa é a unidade. E podemos ter também uma segunda variável, que é a variável que a gente chama de altura reduzida do condutor, que é esse Xi. Ele é um número adimensional, que para a gente encontrar a profundidade de penetração, nós precisamos reconhecer qual que é a altura do condutor, que ele vai ser dado pela raiz, aqui lembrando que existe uma semelhança muito grande entre o inverso da profundidade de penetração, né, a equação de alfa, e a equação de Xi, que seria o meio da frequência, ou seja, nós temos uma conexão direta com a frequência, a permeabilidade do meio, a condutividade do material e as dimensões no comprimento do nosso condutor. Lembrando aqui que o que eu estou chamando de BC e B é essa aqui. Então nós temos o nosso BC, que é o comprimento do nosso condutor, e o B seria o nosso comprimento da ranhura. Vamos tentar visualizar o que a gente acabou de apresentar através de uma ranhura, onde nós temos diversos condutores posicionados no interior dessa ranhura, mas esses condutores eles estão conectados todos em série, ou seja, isso é uma bobina. O que vai acontecer? Nós temos elementos então com altura HC, essa seria a altura do nosso condutor, nós temos a largura do nosso condutor BC, a largura da nossa ranhura seria B, a quantidade de condutores ao longo da ranhura seria o ZA e na altura nós temos o ZT. A gente também pode contar esses condutores empilhados pelo índice K, que seria o total de condutores acima. E nós temos também o total de condutores na lateral, dado pelo nosso ZA.
A gente pode utilizar a equação anterior, calculando o alfa e o xi, substituindo o nosso BC agora, ele vai ser o nosso ZA BC0, como se fosse um comprimento efetivo do nosso condutor. O nosso QC, dado pela mesma forma de calcular, vai nos dar uma raiz de meio, a frequência, as propriedades do nosso material, o comprimento, que seria o comprimento efetivo do condutor, e o comprimento da ranhura. Primeira observação. A gente percebe que não há variação na altura reduzida do condutor, ou seja, ele não vai depender, no caso apresentado, da altura da nossa ranhura, mas a resistência ela pode ser calculada por camadas, ou seja, esse aqui seria o que vai comandar para nós a equação. Para a gente fazer, então, para resolver, nós podemos calcular para essa camada, essa camada, essa camada, essa camada e assim por diante, qual seria a profundidade de penetração. Ou seja, mais uma vez, esses condutores aqui, eles têm todos a mesma profundidade de penetração. Já os condutores mais acima têm uma profundidade de penetração diferente e assim por diante. Mais uma vez, eu não vou trazer para vocês a demonstração, mas esse índice, o KR, que relaciona o valor da resistência em corrente contínua e em corrente alternada, ele pode ser dado por essa equação. O que a gente percebe é que agora nós temos nas regiões inferiores, ou seja, nas camadas inferiores, uma menor resistência. Ou seja, o nosso valor de KR ele vai ser menor quanto mais para dentro nós estivermos da nossa ranhura. A forma de calcular o Φ e o Ψ são dados por essa equação. Lembrando também que isso é uma condição de uma bobina em série, onde os condutores inferiores eles contribuem para uma quantidade menor de perda. Podemos resolver também para o valor médio na ranhura, seria essa nova equação. Se a gente aproximar o nosso valor de Xi entre 0 e 1, nós temos uma equação mais genérica que nos ajuda a calcular qual que seria o efeito da corrente, qual que seria o efeito pelicular dentro do nosso condutor em condições de corrente alternada. Essa equação ela é válida para condutores retangulares e nós temos também a condição para condutores circulares, que é cerca de 0,59 vezes a condição que nós teríamos em um condutor retangular. Agora uma coisa interessante, se reduzirmos a altura do condutor, a gente vai reduzir o efeito pelicular, mas se reduzirmos demais, a gente vai começar a aumentar o valor da resistência em corrente contínua. Lembrando que nós não estamos falando aqui de condutores em paralelo, só apenas de um condutor. Então nós encontramos o que a gente chama de altura crítica, ou seja, existe um valor ótimo para considerar um valor de altura no condutor dentro da nossa ranhura. Nós temos uma parcela que seria a parcela da resistência em corrente contínua, ou seja, quanto maior a área, menor vai ser a resistência. E nós temos também uma outra parcela que está associada ao efeito pelicular. À medida que nós aumentamos a altura do condutor, pior fica ou maior fica a resistência do nosso sistema. Encontrando uma curva intermediária, nós encontramos então uma parábola com um mínimo que indica para nós que essa seria a altura crítica do nosso condutor. Essa altura crítica ela está associada a um KR de aproximadamente 1,33. Esse também é um númerozinho mágico se vocês quiserem identificar qual é o valor para dar um trade-off, um bom valor em operação de resistência em corrente contínua e corrente alternada. Esse valor ele é interessante para ajudar a dimensionar a altura do condutor. Importante, eu até cheguei a comentar com vocês que para garantir uma distribuição mais homogênea do fluxo, nós precisamos transpor os nossos condutores, ou seja, vamos voltar lá em cima. Se a gente conseguir garantir que o fluxo que corta essa região inferior aqui do nosso condutor no próximo slot vai estar aqui em cima, ou seja, eu vou transpor esse meu condutor na passagem de uma ranhura para outra, eu consigo garantir que a tensão induzida em todos os condutores vai ser a mesma e com isso eu evito a situação que eu possa ter circulação ou loop de corrente entre condutores em paralelo. Como que ocorre essa transposição? Aqui eu tenho uma ilustração, nós temos, por exemplo, a alocação no primeiro passo ou nas primeiras ranhuras. Assim que nós passamos para a segunda, nós fazemos a transposição. Percebam que o condutor inferior agora ele foi para a parte superior. Na segunda carreira de ranhuras, nós então passamos ele para a parte intermediária na terceira carreira de ranhuras. Com isso, nós garantimos a transposição dos condutores
a distribuição ou a dispersão de fluxo que corta esses condutores ela é a mesma. Com isso a gente consegue promover a redução das perdas do efeito pelicular nesses condutores. Aqui eu trago para vocês algumas outras ilustrações mostrando também a transposição. Aqui lembrando, né, que esses condutores eles estão em paralelo. Algumas fotos reais de Hobelbach, a forma que a gente consegue fazer essa transposição vista de cima, né, e na vista lateral. E uma terceira alternativa seria a gente usar condutor de Litz, ou seja, o Litz wire são elementos condutores de certa forma que eles são isolados entre si, então no final aqui a gente pode ligar todos eles, fazer uma solda aqui e garantir que de ponta a ponta eles estão totalmente isolados, então são condutores em paralelos perfeitamente trançados, ou seja, perfeitamente transpostos, então a gente pode alocar eles na ranhura sem medo que eles vão ter uma distribuição, pelo menos a gente imagina, vão ter uma distribuição de fluxo homogênea e com isso eles vão reduzir não só o efeito pelicular, mas também a efetividade. Em resumo, de tudo que a gente já falou, para reduzir as perdas por efeito pelicular e de proximidade, nós precisamos usar condutores em paralelo e transpostos. Não adianta só a gente paralelizar condutor. Isso é muito importante, porque se a gente só paralelizar, pode ser que a gente agrave o problema. Segunda alternativa, utilizar fio Litz, que são condutores perfeitamente trançados e transpostos. Na forma que eles são feitos, essa transposição ela já acontece naturalmente. E o terceiro seria, para máquinas maiores, paralelizar os condutores por polo. Nós temos uma situação onde nós fechamos uma bobina, nós temos um outro passo a fazer, mas para não ter que conduzir todos esses condutores em paralelo, nós fazemos uma solda de ponto a ponto nos polos do estator dessa máquina elétrica. Isso é o que eu tinha para falar com vocês a respeito de resistência, as grandes diferenças que nós temos entre resistências de corrente contínua e corrente alternada.